Fala galera, estamos a poucos dias para a estreia de Daryl Dixon no Book of Carol, dia 29 de setembro. Temos a estreia da segunda temporada. Tem uma coisa importante sobre esse 29 de setembro, né? Porque ainda não saiu a confirmação sobre a MC Plus, tá? Essa que é a pegadinha. Talvez a gente tenha aquele lançamento de uma semana antes, talvez a gente tenha, assim como foi em The Ones Who Live, o lançamento exatamente no mesmo dia, apenas sai antes na MC Plus e depois sai na MC. Não temos também nenhuma informação ainda sobre se Daryl Dixon do Book of Carol terá uma estreia simultânea na Prime ou uma estreia ali na semana, entendeu? Ou seja, tudo ainda está num espaço vago, mas obviamente, galera, assim que tivermos essas confirmações, vou fazer um vídeo específico, famoso onde assistir Daryl Dixon do Book of Carol, que a gente sabe, né? 29 de setembro a gente vai ter sempre, cara, aquela companhia do nosso grande mago chamado Guilherme Catai, que vai pegar o episódio, vai legendar o episódio maravilhosamente, que é o episódio que a gente vai assistir, porque dia 29 de setembro, além de crítica do episódio, já há vídeo com reação, teorias sobre, cara, em cima da promo do segundo episódio, aquela coisa toda, a nossa live tradicional sempre à noite, a gente vai ter aquele serviço completo de vídeos todos os dias sobre Daryl Dixon do Book of Carol, ou seja, já começou, né, toda aquela companhia que a gente faz junto para acompanhar esse universo que a gente tanto ama. Galera, existe algo em Daryl Dixon, na sua primeira temporada, no seu último episódio ali, que reverteu a situação muito sobre um personagem, que é o personagem do Codron. Esse personagem estava em busca de vingança atrás do Daryl por o que tinha acontecido com o irmão dele, a responsabilidade toda que o Codron colocava em cima do Daryl, a tentativa do Codron se aproximar da Janet também de se colocar ali como capaz de realmente capturar o Lohan, levar para a Janek e obviamente que o Daryl estava no meio disso tudo, era uma disputa em relação à vingança. É isso que estava colocado. E a gente viu isso ser desenvolvido nos episódios todos, né, durante a primeira temporada, aquela coisa toda, até chegar no momento onde o Codron tem realmente o Daryl ali colocado, rendido, e com uma arma apontada ali para a cabeça do Daryl. E o Codron, ele simplesmente mata os homens que estão à volta ali e deixa o Daryl, o Lohan, a Isabel partirem. E não concretiza a vingança sem ter, aí que tá, nenhum outro episódio da primeira temporada de Daryl Dixon a gente teve alguma pista, algum indício, cara, algo que fosse, que a gente conseguisse, assim, ó, ter algum ponto de dúvida sobre o que o Codron realmente queria, além da vingança e além de mostrar todo o serviço em relação, né, ao que era a sua capacidade para Gené. Era isso. Não teve nada, absolutamente nada, para chegar naquele episódio ali e ter essa reviravolta por completo, tá? Que ficou completamente perdida, que é óbvio que a gente vai ver sendo desenvolvido na segunda temporada, só que é algo que eu realmente não gostei da maneira como foi colocado no final da primeira temporada, tá? Para mim, o maior problema que existe na primeira temporada de Daryl Dixon é essa resolução. É o que eles definem fazer com esse personagem do Codron, sem algo realmente que nos levasse a ter algum ponto de dúvida sobre o personagem além do que ele estava mostrando. Não existe nada. É óbvio que ele está agora, né, nas mãos da Gené. É óbvio que ele vai passar, cara, por uma tortura. A gente já vê isso em vislumbres ali no trailer, né, em alguns dos trailers que a gente já viu aqui de The Book of Carol. E a Gené vai fazer de tudo para tirar as informações. E ali a gente vai, querendo ou não, descobrir alguns pontos sobre o Codron que até agora não teve nenhum tipo de desenvolvimento, entendeu? Por que que ele vai ter um ponto de redenção? Esse personagem ele vai ser mais um dos vilões que a gente conheceu em The Walking Dead, talvez o mais notório, obviamente, seja a Negan, que tem uma primeira mostragem toda dessa parte de vilão, aquela coisa toda, suas capacidades, para depois ter todo um arco de redenção que o leve a ter uma outra perspectiva ali. Talvez esse seja o caminho para o Codron também agora no Book of Carol, é o que aparentemente se apresenta pra gente, tá? Por que ele faria isso? Qual é a sua real motivação de ter feito o que fez e agora não entregar para Gené, naquele final ainda de último episódio da sexta, da primeira temporada, onde a gente vê a Gené perguntando para ele simplesmente mudo e daí ele é levado preso. Qual é a sua grande motivação? O que ele realmente quer esse personagem? Por que ele ajuda o Daryl? Por que ele ajuda o Lohan? Por que ele ajuda a Isabel? Tem uma fala do Lohan para o Codron que é o Deus te ama, tá? Naquele momento todo ali, antes da decisão do Codron de não matar o Daryl e matar os homens ali, né, que estão junto com ele ali para capturar.
o Lohan tem algum tipo de envolvimento nessa resposta final do Kudron? Porque daí a gente vai para uma outra questão, que daí já vamos entrar nesse campo todo de teoria, galera. Se a gente for numa outra questão, tá, do Lohan, em toda aquela batalha que a gente já vem falando desde o primeiro episódio, que foi desenvolvida em pílulas, episódio a episódio da primeira temporada, que pra mim, eles têm que se decidir para que lado do muro eles vão cair. Se eles vão pro lado da fé ou se eles vão pro lado da ciência, entendeu? Uma coisa ou outra. Se tudo tá no campo mais, né, do que poderia ser essa esperança ali com base na fé, mas na real tem outras coisas que aconteceram com o Lohan por causa do seu parto, por causa aquela conversa toda que a gente já teve durante todos os episódios da primeira temporada, que pra mim a segunda temporada ela tem que decidir pra onde que ela vai. Se for algo, tá, que o Lohan tenha realmente de influência, como a gente vê quando eles chegam em Paris, lembrem daquela mulher que tinha perdido o marido, que ninguém conseguia se aproximar dela para dar algum tipo de consolo, né, porque simplesmente ela não se abria para ninguém. O Lohan chega, vai até ela e consegue. Se for algo desse tipo, entendeu? A série ela vai muito caminhar para esse lado da fé. Talvez isso também seja, né, esse Deus te chama para o Kudron dito por Lohan, também mais um exemplo sobre essas influências que o Lohan consegue ter sobre determinadas pessoas e tudo mais. Mas aí, mesmo assim, a gente precisa entender qual é a grande motivação, qual é o grande objetivo desse personagem do Kudron, mesmo com essa abertura que tem essa influência do Lohan. Um outro ponto, tá? Que também, assim, pra mim, entra no campo de teoria do que pode acontecer com o Kudron. Primeiro, cara, esse personagem ele não vai ter uma vida duradoura pra mim dentro da série. Mas pra mim, o seu objetivo, a sua motivação do porquê que ele fez o que ele fez e porquê que ele não quer entregar as informações pra Gené e a Gené descobrir realmente quem é esse cara, o que ele realmente tá querendo, qual é, né, se ele tá sendo infiltrado, que esses aspectos todos a gente não tem nada de sabe, resquícios de alguma coisa ali que pudesse levar a uma outra ideia do Kudron na primeira temporada. Então isso tudo vai acabar sendo de uma maneira muito mais até, acredito, expositiva dessas tentativas da Geneid de recuperar essas informações do Kudron ali, cara, dentro, né, do que ela tiver que fazer para pegar essas informações dele ali, né. Para mim, o Kudron, ele vai acabar sendo um experimento dentro do que tem do doutor da Geneia e de todo o grupo lá, tá? Pô, se o Kudron ele tá infiltrado, por exemplo, ele quer derrubar aquele grupo ali, a gente vai acabar conhecendo essas informações assim como a gente viu no último episódio da primeira temporada, né, sendo colocadas para frente agora, nesse momento, se for por esse lado, que realmente vai ser o caminho do Kudron dentro de The Book of Carol, para mim ele vai acabar sendo parte desse experimento, tá? Que o personagem ele vai, em vez de ter um arco de redenção por completo, ele vai ser usado como uma arma. Para mim, o aspecto do doutor ele tá pouco utilizado ainda. Esse aspecto todo de ligação que tem, inclusive com o que pode ter além sobre o estudo todo em cima do vírus, do zumbi, aquela coisa toda, entendeu? O que a gente pode ter a mais sobre a origem, sobre as tentativas de controle, sobre o uso de armas, né, dos zumbis ali com esses impulsos todos ali que a gente sabe que não são variantes, entendeu? São algo que é realmente um estudo para ter um potencial exército de zumbis ali, né? Tem esses aspectos todos. A gente sabe que o Orbion, teoricamente, ele teria que ter uma ligação maior com Daryl Dixon por causa do que foi a cena pós-crédito de Orbion, depois dito por Scott Gimple, que teria uma ligação inteira com Daryl Dixon, por causa da França, por causa dos grupos, aquela coisa toda. Talvez o Kudron seja, né, o personagem que a gente conhece que vai ter inserido dentro dele algo ali de substância para que ele se torne também essa questão de arma, entendeu? Que a gente vai daí para um lado que não tem como não lembrar de Resident Evil. Não tem como não lembrar do Nemesis, entendeu? Que a gente use o Kudron, né? A gente vê o Kudron sendo usado ali como esse experimento vire com uma arma e que ele tenha, novamente, né, o objetivo de ir atrás do Daryl. Que daí a gente tem esse confronto entre os personagens. Ou seja, o arco de redenção dele, ele vai acabar sendo interrompido. Acredito que a gente possa ter também ali já clara qual a motivação do porquê que ele faz o que ele faz, porquê que ele decide o que fazer e principalmente porque ele não tem a sua vingança tão dita, proclamada, buscada durante todos os episódios antes da primeira temporada em relação ao Daryl. E acaba acontecendo isso, acaba sendo... Porque
esse experimento, cara, é algo que a gente não tem ainda muito desenvolvido na primeira temporada. A gente não tem isso desenvolvido ali. Pra mim, é um ponto que The Book of Carol precisa avançar. Ele precisa ser mais condizente com a cena pós-crédito de Orbiona, precisa ser mais condizente com o que falou de Scott Gimple, entendeu? A gente sabe que a gente vai ter outros zumbis aparecendo ali, né, com aspectos que lembram até, inclusive, do Metano, Dead City. A gente já falou isso em outro vídeo desde que saiu, né, o trailer da Comic Con, por exemplo. Então tem algumas coisas ali, tá? Que a gente pode daqui a pouco começar a tentar achar de ligação em relação ao metano, em relação à energia, do que pode acontecer, que também é muito da busca lá que está acontecendo em Nova York e Dead City. Mas esses experimentos do doutor, eles não podem ficar apenas no ponto que a gente viu ali, talvez chegar num clímax, então, num ápice no final da primeira temporada, quando o Daryl precisa lá enfrentar, né, aqueles zumbis tunados, aquela coisa toda lá. Ele tem que ter um algo a mais, entendeu? E esse doutor também ele é um ponto importante para ser alguém que poderia estar na virada do apocalipse lá, também na França. Ser um membro pertencente das equipes lá atrás. Porque ele também, a gente não tem muitas informações, a gente não tem um grande desenvolvimento dele ainda. Talvez seja um momento também, né, através de toda essa virada do Codron, levar a esses outros desenvolvimentos também, para não só o personagem, mas também para essa questão toda do estudo do vírus. Que é um ponto que precisa também ter muita atenção nesse segundo momento em The Book of Carol. Não adianta, galera, nosso universo ele tem que avançar, né? Ele precisa avançar. Além das disputas e relações todas que a gente conhece, além do reencontro que vai ter, obviamente, de Daryl com Carol, além da tentativa de volta para casa dos dois personagens ali, esses outros elementos eles também precisam ter muita atenção. E o Codron, por mais que para mim seja um grande problema da primeira temporada, a maneira como acontece ali a sua reviravolta, ele pode ser uma chave que desencadeie, né, esses outros desenvolvimentos dentro de The Book of Carol e muito sobre esses experimentos do vírus zumbi e tudo mais. E ele acabar sendo usado como essa arma. Será que a gente vai ter um Nemesis, entendeu? Acontecendo dentro de The Book of Carol? Galera, coloca mais nos comentários o que vocês acham. E galera, 29 de setembro está chegando. Teremos a volta do nosso universo, é o que der nesse mês aqui. Coloquem mais comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04, viva o sonho aqui.